E agora a gente vai falar sobre as reuniões mais importantes que você precisa ter na sua empresa. Todas as reuniões que você precisa ter na sua empresa, ok? Até colocar aqui, olha, 5 reuniões. É 5, tá? Mais importantes para a sua empresa. Sua empresa. E por que essas reuniões são importantes? Porque ela vai definir se o teu cliente vai ficar com você, vai definir se a tua equipe vai crescer ou não. Então são essas reuniões aqui que são as que vão definir isso daqui. E agora, por exemplo, o intuito nosso aqui é transformar que você tenha uma empresa, transformar você para que você tenha uma empresa. E não seja somente um gestor que vai ter clientes, não, é para você montar uma empresa, montar a equipe e crescer. O intuito daqui é você crescer. Tá? E aí que eu vou explicar para vocês quais são as reuniões mais importantes que eu consegui filtrar em toda a minha história, todas as empresas que eu já passei, tanto empresas que já tinham 30, 40 anos de existência, como empresas novas também, como empresas que eu também fundei, ok? E aí, uma coisa que a gente já começa, que é uma reunião que vai ajudar você a diminuir o churn, que é basicamente a saída de clientes. Por quê? Eu vou explicar todo o contexto dela por quê. Mas a primeira reunião é de onboarding, ou seja, o que é onboard? Basicamente é entrada do cliente, entrada do cliente. Aí você pergunta, mas por que essa reunião? Eu não já fechei com ele? Sim, você fechou com ele. Fechou com ele é uma coisa, você fechou com ele. Só que aqui, essa primeira reunião, é uma reunião que é para, digamos, alinhar. Eu vou explicar todo o contexto dela por quê. Mas primeiro a gente começa com quando eu faço essa reunião. Por exemplo, digamos que você está conversando com um cliente, acabou de fechar, mandou o contrato com ele, mandou o contrato para ele. Ele pagou, show. Ele assinou o contrato, show. Aí faz a primeira reunião. Essa reunião faz prazo, vou botar melhor aqui, ó, prazo para realizar a reunião, tá? O prazo, qual o prazo? Até 3 dias, tá? Depois o pagamento e a assinatura de contrato, tá? Então, assim, por que essa reunião? Porque eu vou explicar e vou trazer o modelo também, que seria tipo um briefing da reunião aqui para vocês também, tá? Mas o que acontece? Essa reunião aqui a gente vai fazer em até 3 dias depois que o cliente assina o contrato e paga, tá? Depois de pagamento, a assinatura do contrato, tá? É, deixa eu abrir aqui. Opa. E o que que acontece, Helena, com essa reunião? Essa reunião ela é importante porque para que que ela vai servir, entendeu? Qual é, vou colocando aqui até para depois eu mandar esse material para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem a linha de raciocínio aqui por trás disso. Mas qual é o intuito da reunião, tá? O intuito da reunião. No primeiro, a gente trabalha com alinhamento, e expectativa. Como assim? É basicamente você dizer para o cliente e apresentar para o cliente o que vai acontecer no seu trabalho. E prazos. Basicamente você vai alinhar isso daqui. Então, o que acontece na reunião de alinhamento? Primeiro, apresentar prazos. Primeiro, antes de tudo, apresentar a cultura da empresa. Apresentar prazos, ou seja, como assim prazos? De entrega, quando solicitado. Quando eu falar apresentar cultura, seria basicamente apresentar horário de atendimento. Por quê? O que eu falo muito? Às vezes, se você não botar cabresto no teu cliente, ele vai achar que no domingo ele vai mandar mensagem para você e você vai responder. Simples. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui. Ele vai achar que você vai responder. Ele vai achar. Simplesmente. Então, você tem que deixar claro, Sabrina, você tem que deixar claro para o teu cliente que não é assim que funciona. E por que essa reunião? Por causa disso. Aqui na reunião acontece que
Por exemplo, aconteceu um caso uma vez de um amigo meu, que ele fechou um contrato, e o cliente ligava para ele todo dia de madrugada, porque o horário dele era de madrugada. Ele ligava todos os dias de madrugada. E aqui, no intuito dessa reunião, na primeira parte, que é expectativa, é eu dizer para o meu cliente falar: seguinte, como é que funciona a cultura da minha empresa, tá? Como é que funciona a cultura? O atendimento da minha empresa é de segunda a sábado, segunda a sexta, de oito não, eu sempre boto 9, tá? 9 às 18, que é o horário que a pessoa vai ter que realmente falar no grupo lá e te responder. De 9 às 18, 9 às 19, na verdade. E no sábado a gente tem horário de atendimento até às 14 horas. Porque pensa, em qualquer lugar, qualquer empresa que ele for fazer alguma coisa, tem prazos. Ele não é, por exemplo, a pessoa acabou de chegar, mandou mensagem e foi atendido. Não é assim que funciona. Não é. Não é. Às vezes você acha que é, mas não é. E por que isso? Porque você precisa dizer para o teu cliente que assim, peraí, quem manda aqui sou eu, você me contratou, então você contratou a cultura da minha empresa, você contratou os meus prazos. É assim que funciona e é assim que vai funcionar se você quiser. Porque aqui, se o cliente não quiser isso, cara, já corta logo para não dar problema no futuro. E é aqui que você vai entender tudo isso. Aqui que você vai entender tudo isso. Que você vai entender, não, que você vai apresentar para o teu cliente tudo isso. Tá? E aí, a gente entra aqui, principalmente nessa questão aqui, o que que eu peço? O que que eu peço? Quem realizar, até colocar aqui, quem realizar a reunião não pode ser o mesmo que fechou. Por quê? Por que eu não gosto de fazer isso? Porque, por exemplo, o que acontece muito? O cara que fechou, ele vai fazer a reunião de alinhamento. Não, eu deixo claro que existe uma pessoa que vai cuidar de tudo isso. Então, eu, como dono da empresa, eu quase não tenho contato com o pessoal. Eu tenho uma equipe que faz isso. Porque eu deixo claro isso desde o começo. Ó, é o seguinte, você vai ter, eu não vou estar no teu grupo para responder isso. Você vai ter meu número, qualquer coisa urgente você responde, mas o time vai estar lá para poder trabalhar para você. Ponto. Porque antigamente, pô, eu não dormia por causa de cliente enchendo o saco toda hora de. É foda. Foda. Foi uma palavra, mas é foda. E aí, o que que acontece? Quando você tem isso daqui, tá? Nessa primeira reunião, e principalmente no intuito dessa reunião que é alinhar a expectativa, você demonstra organização para o cliente. Então aqui, só nessa primeira reunião que quase, eu acho que 80% das pessoas não faz. Eu vou até colocar isso aqui como benefícios, porque aqui é os benefícios da reunião. Não faz isso aqui. A maioria das agências não fazem isso. Não fazem. Elas podem fazer com uns, mas com os outros não. Entendeu? E por que isso? Porque, primeiro, demonstra organização para o cliente. Mostra que, peraí, eu sou organizado, eu tenho prazos e tudo mais. Segundo, intuito não é benefícios. Deixa eu só trocar aqui. Benefícios, tá? Segundo, tá? Depois que eu demonstro essa questão de organização para o cliente também, eu diminuo o churn, que é basicamente aqui, que seria saída de clientes. Ou seja, o que acontece muito? Nessa reunião, muitas pessoas não fazem essa reunião, não fazem. E o que acontece é que você não alinha a expectativa com o cliente. Você, principalmente aqui nessa questão de onboard, é muito para alinhar a expectativa. Por quê? Eu vou dizer para ele tudo, ó, o seguinte, vai acontecer assim, o prazo da minha empresa é assim. Por exemplo, aqui eu também apresento, quando eu apresento o prazo, eu falo o seguinte, para começar a rodar anúncios é de 7 a 10 dias. Ponto. Ponto. É isso aqui. É isso aqui. Ah, Léo, mas por que tu demora tanto tempo? Porque eu trabalho com estratégia, entendeu? Eu trabalho aqui com estratégia. Eu trabalho com estratégia. Então, isso daqui eu demonstro pro meu cliente que é o seguinte, cara, eu trabalho com estratégia. Para eu começar a fazer estratégia, eu não posso simplesmente começar de qualquer jeito achando que vai dar resultado. Não é assim que funciona. Então, eu preciso primeiro, e vai ter as outras reuniões até chegar realmente na reunião de apresentação da estratégia para ele aprovar. Primeiro, eu apresento para ele, é o seguinte, eu não rodo nada sem que você aprove alguma coisa. Segundo, eu preciso criar a estratégia sua. Antes disso não tem como. Por quê? Porque sem estratégia não dá resultado. E a minha metodologia é essa e você me contratou por causa disso. Ponto.
Ah, mas tu tá precisando vender agora. Eu sei que tá precisando vender, mas você quer rodar anúncio de qualquer jeito para continuar do jeito que tava. Por exemplo, cliente que rodava anúncio não tinha resultado. Ou você quer, basicamente, deixa eu ver se eu muto isso aqui. Basicamente você quer. Ah, tira. Mas basicamente eu deixo claro isso pro cliente. Você quer continuar do jeito que estava, sem resultado, por isso que você vê para mim, tipo um exemplo de cliente que roda anúncio. O cliente que não roda anúncio, eu falo, ó, muitos clientes vêm de outras agências que não dão resultado. Aí quando vem para cá, eles acham que é só chegar a subir anúncio, e não é, tem estratégia por trás. E é por isso que demora isso aqui. E aí eu apresento o quê? Isso daqui. Eu apresento isso daqui para ele. Porque isso é importante. Isso daqui também, uma coisa interessante, aumentar o LTV. Porque o meu cliente sabe basicamente o que vai acontecer. Ó, uma coisa que a gente apresenta para o cliente, deixa eu ver se eu abro aqui. Ó, eu vou abrir aqui. Drive. Eu apresento uma coisa chamada Playbook. Playbook, deixa eu ver se eu acho aqui, só para apresentar para vocês rapidinho. E o que é esse Playbook? Esse Playbook entra na parte aqui de prazos. De prazos. Olha só, tem aqui, achei. Esse modelo aqui, ó. Esse aqui é um Playbook, se vocês quiserem, mas, por exemplo, olha só isso aqui. Aqui é um cliente. Ele vem, ó, basicamente aqui é a reunião de kickoff. A reunião basicamente seria de onboard, o pessoal chama de kickoff também. Mas qual o prazo? Vai acontecer quando? Do dia 1 ao dia 7. O diagnóstico aqui dele em relação à conta de anúncios também vai acontecer quando? Então tudo aqui tem por semanas. Tudo aqui por semanas. Bonitinho. Setup, mensuração e maturação, mas beleza. Aqui já é um projeto maior. Mas aqui tá tudo aqui, ó. Acompanhamento, análise e teste AB. Vai acontecer quando? Relatório, feedback semanal. A partir das campanhas no ar. Começa quando? A partir da segunda semana. Percorrer regional do cliente para garantir que as automações estão ativas. Relatório mensal. Então tá tudo aqui, ó. Com datas e qual semana vai acontecer. E aí entra a questão de que prazos. Eu digo para ele, meu prazo é esse, é assim que funciona aqui na minha empresa. Ponto. 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 Ah, Leandro, você quer... Não. É isso que acontece. É isso que acontece. E, por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar também, dentro desse documento aqui, eu vou até botar aqui, ó, doc, cadê? Doc. Vou botar um documento aqui dentro, que é basicamente um template. Um template, entendeu? Um template para vocês, que eu tô copiando aqui e colando, mas é reunião de alinhamento e de expectativa no início do projeto, tá? E aí tem aqui as questões do que vai ser feito, que é isso daqui, ó. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, isso aqui é checklist. Deixa eu só organizar aqui para vocês, porque eu já mando bem organizadinho para vocês e vou explicar cada coisa aqui para vocês. Tá? Então aqui é tipo um roteiro de como é que a reunião tem que seguir, entendeu? Seguir. Por quê? Porque isso daqui é importante pra caramba, tá? Então vamos lá. O que que acontece muito aqui? Primeiro, que a gente faz muito aqui, tá? Aqui é um modelo de reunião, então aqui é um template. Então, primeiro, a gente alinha as expectativas. Esse nosso primeiro encontro, que é um exemplo do que fala nesse período inicial de 16 dias, temos mais 2 encontros. O próximo será para tratar especificamente de detalhes do projeto e o último será o momento que nosso time irá apresentar o planejamento estratégico, ou seja, 16 dias no máximo para isso, tá? Para isso, porque depois disso tem outra reunião que eu vou trazer para vocês. E aqui a gente também vai apresentar o responsável pelo atendimento diário no WhatsApp, ou seja, uma pessoa que a gente chama aqui de CS, tá? Que é basicamente sucesso do cliente, CS porque é em inglês, entendeu? Clients Success. E por que isso, Alan? Porque aqui eu preciso dizer o seguinte, quem vai resolver os seus problemas é essa pessoa aqui, não é eu não. Quando você tiver algum problema, você vai ligar para quem? Você vai ligar para essa pessoa aqui, não para mim. Porque quando a gente tem uma equipe maior, se eu for dar atenção para todos os clientes, cara, você vai se ferrar, porque é muito cliente enchendo teu saco. E desde o início, por mais que esteja só você, ou então esteja você e outra pessoa, apresente a outra pessoa como se fosse isso, para ele focar nessa pessoa e não em você. Ok? Claro, se é só você, é tudo você, isso daqui. Entendeu? Você vai virar várias pessoas ao mesmo tempo. E o atendimento o atendimento será a responsável pela. Tá errado aqui. Será responsável pelo atendimento diário no grupo do WhatsApp. Todas as solicitações e dúvidas poderão ser tratadas nesse canal de comunicação. Ou seja, basicamente o local onde a gente vai conversar com o cliente é aqui no grupo do WhatsApp que vai estar lá. A maioria dos grupos, às vezes, eu não gosto de entrar mais, porque é muita mensagem.
E aqui, ó, vale frisar, não tratamos uma demanda solicitada de maneira imediata, a não ser uma eventualidade ou urgência. Então, eu deixo isso daqui para o cliente entender que, por exemplo, se ele chegar algo no sábado, eu quero isso agora. Não é assim que funciona. É urgência? Beleza. É eventualidade? Beleza. Se não for, meu querido, você vai esperar para segunda-feira estar pronto. Ponto. Ah, não sei. Ponto. É assim que funciona. E é assim que tem que ser. Porque pensa, você quer ganhar dinheiro, beleza, mas você quer ter vida também? É isso que eu falo. E aí vem a questão que eu falei para vocês, que a gente apresenta a nossa cultura da empresa para o cliente entender como é que funciona. Primeiro, nenhuma execução prática acontece antes do briefing inicial. Ponto. Ponto. Ah, ponto. Nenhuma reunião acontece. Não execução, tá? Foi mal. Então a gente vai ter as duas reuniões e depois vai começar a execução, porque precisa de estratégia e precisa também do briefing. Ponto, acabou. É assim que funciona. Mas a agência X faz assim. Não tô nem aí. Essa é a minha cultura, da minha empresa e você vai ter que aceitar se você me contratou. Ponto. Tem que tratar esse cliente assim. Prezamos pelo planejamento de tudo para que a execução seja impecável. E entra a parte da gente falar uma coisa aqui. Você quer ter resultado de verdade? Então pronto. Senta e espera. É assim que funciona aqui. Ok? Somos uma empresa que anota absolutamente tudo. Ou seja, eu tenho ata para tudo para depois, quando o cliente vir encher meu saco, eu tenho tudo anotado e gravado. Ponto. Pronto. É assim que funciona também. Prezamos ao extremo pela organização das informações, porque eu gosto de ter tudo organizado para ser mais fácil para encontrar. E também se o cliente solicitar alguma coisa, a gente tem tudo lá, ok? Sempre enviamos ata da reunião, então esse daqui é um modelo de basicamente ata, com deveres da agência e do cliente. Então eu vou trazer esse template também para vocês. Questionamos com o objetivo de buscar o progresso. Então a gente pergunta muito para o cliente para poder resolver tudo. Então se a gente pergunta alguma coisa, ele tem que entender que isso é para a gente ter um progresso maior na empresa dele, entendeu? A gente tem que deixar claro isso. Todas as ideias são discutidas, revisadas e aprovadas imediatamente antes de serem apresentadas. Somos proativos, mas não tomamos a responsabilidade do cliente perante o projeto. Ou seja, se o cliente tem uma responsabilidade, a obrigação é dele, não minha. Se ele tem a responsabilidade de gravar, de tirar uma foto para o criativo estar pronto. Se o criativo não está pronto, a responsabilidade é do cliente, não minha. Não minha. A gente é proativo, como está aqui. A gente é proativo. Só que o objetivo aqui é de quem? Eu não posso tô esperando algo do cliente, o cliente não entregou e eu, entendeu? Não vou. Você tem que querer mais que qualquer um aqui dentro. O cliente tem que querer mais que qualquer um aqui dentro, porque senão não acontece. E aí a gente apresenta também o cronograma para quê? Para ele entender como é que funciona. Então vamos lá, primeiro, onboard, que é essa reunião aqui que eu trouxe para vocês. Depois a gente tem a reunião interna, em reunião inicial. A briefing inicial foi mal, que acontece até 3 dias após o primeiro pagamento, tá? Então, a gente tem a apresentação de alinhamento de expectativa, que acontece tipo um dia ou 2 dias depois do pagamento. Depois da reunião aqui, a gente vem com essa reunião aqui. Então, aqui não seria após o primeiro pagamento. Após o onboard. E aí a gente vem para a reunião interna, que é a equipe. A equipe, por exemplo, eu, meus gestores e todo mundo vai fazer uma reunião depois do briefing, que a gente vai chegar nessa parte aqui também. Depois de tudo isso, para poder discutir e criar a estratégia. Para aí sim a gente fazer a estratégia de configuração, elaboração do plano prático, que demora até 3 dias após a reunião interna. Para aí sim a gente ativar as campanhas, tá? No meio aqui, em até um dia útil após a aprovação do cliente. Por quê? Porque depois da estratégia aqui, eu diria estratégia de configuração, porque a gente vai ter uma reunião com o cliente aqui de apresentar. Depois que ele apresenta, a gente tem a ativação, ok? Eu apresento isso para ele. E aí vem a rotina de marketing, como que funciona a nossa rotina na empresa com o cliente. Vamos lá. Encontros semanais de check-in via Google Meet com duração máxima de 30 minutos, ou seja, toda semana ou 15 dias, depende muito do cliente, depende muito do projeto. E vai ter uma reunião semanal para discutir, mostrar métricas, o que aconteceu na semana e ele dar o feedback dele em reunião, no máximo 30 minutos, gravada. Para depois, quando ele disser que vendeu tanto e depois disser que não vendeu, tá a prova dele falando.
E o envio relatório através do grupo do WhatsApp, relatório mensal, só que hoje eu estou tentando fazer a automatização para dashboard, eu quero até apresentar para vocês, com o dashboard todo completo para ficar melhor para o cliente. E o objetivo do check-in é manter o contato mais próximo com o cliente, posicionar sobre a evolução das campanhas e antecipar possíveis problemas. E aí a gente entra aqui na finalização, que é basicamente aqui, deixa eu copiar. Aqui basicamente é na questão copy block. Deixa eu copiar aqui porque tá para ficar normal. Mas assim, basicamente aqui é a finalização que a gente apresenta para ele. Primeiro, abrir para perguntas do cliente, conferir se ele entendeu tudo. Para encerrar, precisamos deixar agendada a nossa reunião de briefing, ou seja, nessa primeira reunião de onboard, a gente já deixa agendada a reunião de briefing com ele, tá? Então aqui vai ser no mínimo 1 a 2 horas aqui. Enviar convite na agenda, avisar sobre o envio resumido do cronograma, ou seja, tudo isso daqui, ó, daqui é como se fosse um onboard do cliente. Tudo isso aqui a gente apresenta para ele e manda esse resumo aqui para ele, tá? Tanto no grupo, tanto no e-mail e deixa tudo lá. Avisar sobre a data de envio da ata da reunião, caso tenha alguma dúvida, e poderá entrar em contato via WhatsApp e criação do grupo de atendimento diário, ok? Essa criação do grupo, eu gosto de criar depois do onboard, mas às vezes eu estou tentando botar tudo automático, então ele vai criar antes. Quando a pessoa fizer o pagamento, automaticamente ele cria o grupo, cria tudo, ok? Então vai acontecer isso daqui. Então essa daqui é a primeira reunião, eu vou deixar aqui em cima para vocês, vou deixar aqui em cima, porque fica mais fácil para vocês entenderem, tá? E aí a gente entra na segunda reunião, que é, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente entra na segunda reunião, que vem realmente a parte do briefing. Deixa eu copiar aqui e colar, tá? Briefing. E como que começa essa primeira reunião, cara? A reunião ela acontece em até 2 dias após, 2 dias úteis, tá? Após a reunião de onboard. Ou seja, na data de reunião aqui, nessa reunião aqui, a gente pega e manda pro cliente a data até 2 dias e a gente já marca essa reunião, entendeu? E aqui, eu vou até copiando e colando para ser mais rápido para vocês, vem a parte de que é a hora do atendimento coletar todas as informações necessárias para a execução das demandas, ou seja, eu vou trazer o template para vocês também, mas, vou até abrir aqui, abrir logo o documento para trazer, mas, e quais seriam essas informações? Eu vou mostrar para vocês o que a gente pede para poder criar a estratégia do cliente, ok? Ok? E aí, ó, vamos lá. Continuando aqui. Por que essa reunião é importante? Vou até trazer aqui. Sem essa reunião, será quase impossível dar resultado para os seus clientes. Porque aqui eu vou descobrir tudo do cliente. Ele vai me afirmar, me falar tudo. E aqui você entende sobre o produto, público e mercado do seu cliente. Lembre-se que dependendo do produto, as perguntas de briefing podem alterar. Então aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. E aí, Alan, qual os benefícios? Vou fazer a mesma coisa lá em cima, tá? E os intuitos até para ficar mais claro aqui para vocês, tá? Então vamos lá, qual é o intuito da reunião? Qual o intuito da reunião? É coletar dados para a criação da estratégia, aqui, da estratégia do cliente. O que mais, Alan, que você faz aqui nessa reunião de briefing? Eu escuto o cliente, vou botar bem alto para vocês, bem grande, e vejo as metas pessoais dele. Então aqui é a hora de eu escutar. Escutar mais do que perguntar, só que eu tenho as perguntas certas, só que eu preciso que ele desenrole e você precisa ser bom disso, tá? Então assim, eu quero que ele desenrole, ele diga, ó, seguinte, minha empresa é assim, 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 assada, a gente vai chegar no template para vocês, tá? Até abrir aqui já ele também. A gente vai chegar pronto. A gente vai entrar principalmente na parte de que eu preciso que o meu cliente, ele entenda que sem isso daqui, eu não consigo dar resultado para ele.
E o briefing vai ser importante para os meus gestores olharem os dados e ver o que ele quer e alinhar com a expectativa, tá? Vou até colar aqui, ó. Ó, aqui já é o modelo todo. Estou trazendo o modelo todo para vocês, deixando tudo pronto. Então aqui, por exemplo, o que acontece principalmente muito, tá? No briefing, eu sempre coloco aqui o briefing, nome do cliente, porque eu organizo dentro do meu local o briefing bem organizadinho, tá? A gente já vai partir para a parte daqui. Então, o que acontece? Aqui é uma reunião de coleta de informações indispensáveis para uma execução do projeto. Então, para eu poder executar o projeto do cliente com mais qualidade possível, eu preciso saber de tudo, e principalmente olhando dele, tá? E aí vem o primeiro passo, observações, alinhamento de expectativas, ou seja, observações de notas relevantes. No caso, eu vou, depois dos alinhamentos, eu pergunto realmente se ele entendeu como é que funciona e tudo mais. E aí eu pego o nome da empresa, qual a sua expectativa sobre os serviços? Aqui está gestão, mais do produto seu, você coloca o nome do seu produto, tá? Vou colocar aqui. Como você gerencia seus leads? Aqui eu pergunto, eu uso somente o WhatsApp, eu uso um lead, eu uso um sistema, eu uso isso, eu uso aquilo. É aqui que eu pergunto. Qual a área de atuação do meu cliente? Então, qual o nicho? Qual o nicho primeiro, depois vem um subnicho. Qual o produto é para cada nicho? Então, por exemplo, vou preencher aqui para vocês para vocês entenderem. E aqui eu pergunto para o cliente, tá? E vou preenchendo, mas, por exemplo, a expectativa eu deixo ele falar, tá? E como se gerencia? Por exemplo, eu vou simular que eu sou um cliente e eu gerencio somente no WhatsApp. Então aqui eu já coloco uma tarjinha, implementação. Já coloco um ponto de atenção que aqui eu posso vender mais um produto para ele, que é tipo implementar um CRM, se ele não tiver. Mas como eu disse, só uso o WhatsApp. Qual o nicho? Então, por exemplo, eu, Alean, sou gestor de tráfego. Qual o subnicho, tá? Então eu quero fazer gestão de dados. Foco muito na gestão de dados, tá? Aí eu vou destrinchando. Qual produto que eu tenho? Esse. Então eu faço isso aqui com o cliente. Qual tem maior demanda e qual tem maior rentabilidade? Então qual tem mais demanda? Por exemplo, a bússola, que é um produto meu. Qual tem mais rentabilidade? Serviço mensal. Então eu vou perguntando. Qual o slogan da empresa? Quais são 5 referências que eu preciso que o cliente mande para mim, tanto de site ou perfil, tá? E perfil, pode ser os dois ou pode ser só um. Para quê? Para que eu possa me basear também nisso. Quais são os seus 5 principais concorrentes? Então eu pergunto para ele me passar, porque eu consigo pesquisar para também criar estratégia. Se é um cliente que vai rodar sem ser para o WhatsApp, ou para o WhatsApp também, mas eu pergunto, tem hospedagem? Então aqui entra a questão do checklist. Tem hospedagem? Tem. Tem domínio? Tem. Tem pixel já criado? Tem. Já tem perfil do Facebook? Não tenho não. Então tem que criar. Eu vou colocando aqui, por exemplo, com o meu cliente. Criar. Então vou já colocando aqui se ele não tem para, por exemplo, criar. Ele tem página? Tem não. Ele tem conta de anúncios? Tem. Então ele anuncia pelo Instagram, por exemplo. Tem Google Analytics? Tem não. Então eu já crio. Já boto aqui criar. Então eu vou preenchendo. Tem Google Ads? Tem não. Tem Tag Manager? Tem não. Tem Google Meu Negócio? Tem. Então aqui eu preciso do acesso. Tem e-mail marketing? Tem. Tem Instagram? Aí qual? Provavelmente tem, né? Qual WhatsApp Business e o número. Então eu coloco o número aqui. Possui identidade visual do cliente? No caso, nós, como a gente tem um design, a gente consegue oferecer isso daqui. Então fica muito mais fácil a gente poder oferecer esse tipo de serviço, de mudar um pouco a identidade visual, tá? Aí eu marco. Então aqui já é sobre marcar. Então o cliente receberá um doc, que no caso, para preenchimento do briefing, no caso, se ele precisa mudar. Então, posteriormente será agendada uma reunião com o design para apresentação e aprovação do conceito criativo. Após será realizada a fidelização e entrega do material, entendeu? No caso, se ele quiser. Sobre as artes que serão criadas, podemos usar suas fotos? Aí, tipo, aqui eu já pergunto. Se ele sim, pronto. Cadê as fotos? Manda o link das fotos. A outra, o cliente em si possui site? Não. Aí, se ele possui site, eu pergunto se está no WordPress e qual domínio está registrado. Se não, eu pulo isso aqui. Tá? Eu pulo isso aqui até a hospedagem, já venho para cá. Tá? Se ele tem, eu pergunto. É WordPress? Não, é código. Qual domínio, entendeu? Por exemplo, qual o seu domínio? Ou seja, se ele não tem, comprar. Onde está registrado? Qual hospedagem? Por quê? Porque a gente precisa saber disso para poder ter acesso mais rápido. E aí vem aqui, ó, o atendimento, tá?
Deixa eu só marcar aqui. O atendimento irá dar o suporte necessário de alinhamento de informações junto com o web design responsável, definindo domínio conforme disponibilidade de registro. Por quê? A maioria dos clientes nesse formato aqui a gente cria o site para eles. Então, lembra aquele produto que eu fiz que é R$ 3.000 que a gente dá a página? Então, por exemplo, aqui a gente dá isso daqui. Claro que ele vai ter que comprar o domínio dele, mas a gente entrega o site. Então, por isso a gente pergunta isso, mesmo se ele não tiver, ok? Qual é o canal de retorno? Então ele vai falar, por exemplo, por exemplo, Instagram ou boca a boca. E aí entra a questão aqui. Já fez tráfego pago? Sim ou não? Ah, já fiz. Aí qual foi a experiência do cliente que já fez? Se não fez, pula. Qual a verba disponível para tráfego? Ah, então aqui eu peço no mínimo R$ 2.000 para a gente começar a dar resultado, ok? Qual a segmentação de cidades? Então aqui eu quero saber, por exemplo, qual a questão dele, quais são as cidades. Então, Juazeiro do Norte, um exemplo, tá? Uma cidade, ou então tem vários, ou então Brasil todo. Quantos contatos você espera receber por dia? Então, por exemplo, se você chegar para mim e falar, eu quero receber 10 contatos por dia. E aí eu venho na calculadora e mostro para ele. Seguinte, o contato seu, no caso aqui é advogado, se você quer receber, no mínimo 10 leads por R$ 10 por lead. Então é R$ 100 por dia. Vezes 30, a gente tem que investir R$ 3.000 para poder chegar a essa média por dia, ok? Tá ciente? Vamos aumentar o valor de anúncio? Não, vamos não. Então pronto, a média de valor é R$ 10, então significa que você vai receber não 10, você vai receber 5 leads por dia. Uma média de 5 não, vai ser 7, né? 7. Acho que vai ser 7 vezes 10 dá 70, vezes 30 vai dar 2.100. Pronto. Você vai receber aqui a média de 7 litros por dia, ok? Eu já quebro a expectativa e já deixo tudo claro para ele baseado no valor do lead, para ele entender como é que funciona. Se parasse de vir clientes, por quanto tempo você conseguiria sustentar o investimento no tráfego? Ou seja, porque, por exemplo, parou de vir clientes aqui, ou lead qualificado, quantos meses ele conseguiria? 2 meses, 1 mês, porque isso aqui também é importante. Você gravaria anúncio em vídeo? Sim ou não? Público persona do produto com maior demanda, ou seja, aqui em cima eu perguntei qual o produto com maior demanda e com maior rentabilidade. Eu preciso entender os dois para saber qual que a gente vai focar primeiro. E aí vem idade, gênero, renda média. Qual a primeira dor? Como seria a dor? Então, por exemplo, a pessoa eu vendo o bússola do gestor. Qual a dor do meu cliente? A dor do meu cliente é que ele não sabe aplicar estratégias para dar resultados aos clientes. É isso. Essa é uma dor, né? Aí eu trago a outra. Qual a outra? Tem medo de pegar novos nichos. Ponto. Qual o desejo dele? Dar resultados aos clientes. Então aqui, não ter medo de pegar clientes. Qual a objeção dele? Pode ser preço, primeiro, e aí você vai perguntando com o teu cliente, vai desenhando junto com ele. Pode ser preço, como também pode ser, será que funciona? E aí, será que o meu produto funciona porque eu estou prometendo isso? Entendeu? E aí vem a questão do público com maior rentabilidade, a mesma coisa. E aí eu venho, qual o horário de atendimento da sua empresa? É de 8 às 18, ok? Quantas pessoas trabalham na sua empresa? Eu começo com o nome dos colaboradores e o cargo de cada um. Por quê? Porque aí eu consigo saber com quem eu consigo resolver cada coisa. E aí a gente entra na parte final daqui dessa reunião, que é duas coisas. Primeiro, eu deixo destinado, isso aqui, ó, vamos lá, deixa eu deixar claro. Esse modelo aqui é como se fosse uma ata que eu crio junto com o cliente e eu mando para ele. Então isso aqui é uma ata que eu estou mandando para o cliente. Entendeu? Então isso aqui, esse mesmo negócio aqui de reunião, eu vou preencher e vou mandar para o meu cliente. E aí no final a gente faz o quê? Quais são os deveres da agência, ou seja, eu, Alean, quais são os meus deveres? Tá aqui. Primeiro, enviar a ata e link de gravação, porque isso aqui é uma reunião gravada. Enviar link de pasta do Drive, material enviado pelo cliente, ou seja, enviar a pasta para o cliente enviar o material, entendeu? Coletar os dados, domínio, hospedagem, WordPress, agendar reunião para coleta de dados com o gestor, ou seja, tem outra reunião só para coletar dados.
tá? Então tem uma reunião só para isso. Marcar a reunião de entrega e enviar o convite do Meet, ou seja, como assim reunião de entrega, galera? Reunião de entrega, por exemplo, com design, se tiver, reunião de entrega da estratégia, então eu já deixo tudo marcado a partir do momento da reunião. E aí, reunião interna com o time para desenvolver o projeto de estratégia. Então, antes de poder fazer a reunião, faz a reunião interna com o time. E qual o dever do cliente? Ou seja, ele precisa enviar o briefing, ou seja, tem coisas que talvez ele não vai saber responder, ele vai ter que pesquisar. Então, o que eu faço? Eu peço para ele enviar depois. E boto o prazo. E a identidade visual é a papelaria dele. E aqui eu boto a data que ele vai entregar. Entendeu? E aqui ele vai separar o material audiovisual para a gente começar a fazer o trabalho, ou seja, as fotos profissionais. E aqui alguma observação específica e a gente manda essa ata para ele junto com a gravação. Ok? Então, basicamente, é isso. Essa é mais uma reunião, que é a reunião de briefing. Aqui já entra como a segunda reunião. Quais os benefícios? Mesma coisa. Você mostra a organização para o cliente e diminui o chão. Porque se eu preciso dessa reunião para estratégia, significa o quê? Eu vou diminuir a saída de clientes daqui. Ok? Então, assim, é uma coisa muito simples que muita gente não faz. E aí a gente parte para a terceira reunião. Eu estou olhando aqui, que é mais fácil eu trazer isso aqui para vocês. Essa reunião aqui, aí vem aqui a primeira parte de qual prazo. Até não coloquei aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Então, por exemplo, essa reunião aqui, o prazo dessa reunião aqui, ó. Entendeu? Essa reunião aqui acontece até 2 dias após a reunião de onboard do cliente. Ok? Aí, quando a gente vem para essa reunião interna, deixa eu só voltar aqui. Ela acontece até 2 dias depois da reunião. 2 dias depois da reunião de briefing. Por quê? Essa reunião aqui é para a gente montar a estratégia do cliente. Então, para montar a estratégia do cliente, eu preciso de quê? Do briefing. Então, você vê que uma coisa é ligada na outra. E isso é importante, porque você vai ter um processo. E por que ela é um processo? Porque você vai saber o que fazer e vai replicar muito mais fácil. Ok? E aí, ó, vou até colocar aqui, ó, nessa reunião, nesse momento, na verdade, reunimos todos os envolvidos do projeto para fazer um brainstorm geral, ou seja, basicamente todo mundo se ajudar a montar a estratégia e garantir em toda a comunicação do time e garantir que toda a comunicação do time esteja clara, todo mundo esteja ciente do que o cliente quer, do que a gente precisa entregar para ele, ok? E aí, ó, até colocar aqui, antes de criarmos essa reunião, várias vezes as copies eram rasas. Como assim, Léo? Antes de fazer essa reunião, às vezes, que acontecia aqui, as copies, as artes, e vinha muito rasa, muito fracas, vamos botar aqui para vocês entenderem. Muito fracas. O design não tinha conexão com o público e a estratégia não funcionava. Tudo isso pela falta de uma equipe alinhada, pensando em ideias para fazer acontecer. Ou seja, a gente reúne o time para o time fazer acontecer. Aí aqui, não menospreze essa reunião, ela é um dos fatores decisivos para garantir a qualidade e resultado do serviço. Então, essa daqui é a reunião que você vai resumir. Eu vou trazer também o mesmo modelo aqui para vocês entenderem. Mas é uma reunião que, o que acontece? Vai juntar todo o time, e o time vai simplesmente montar a estratégia do cliente nesse formato. Ponto. É aqui que funciona. E aqui o modelo que eu já trouxe para vocês, ok? Então, por exemplo, mesma coisa que eu faço, eu coloco reunião interna em nome do cliente, porque eu sempre separo por cliente para depois entender quantas reuniões a gente fez e tudo mais. Qual é a introdução da reunião? Que é como se fosse tanto um roteiro da reunião, mas também uma ata para você guardar e mandar para um cliente, por exemplo. Primeiro, análise do briefing. Então, todo mundo vai analisar o briefing do cliente. Ou seja, aquela reunião que a gente fez antes dessa daqui é um briefing. A gente vai analisar toda ela. A gente vai analisar toda ela. Para quê? Para identificar pontos, o que pode fazer. Então, aqui é o momento em que o gestor de marketing estrategista passa pelo briefing do cliente para que todos tenham clareza das informações da situação atual do cliente. Ou seja, o cliente precisa ganhar dinheiro, por exemplo, porque eu não gosto de pegar esse tipo de cliente, mas digamos que ele está precisando se reerguer
Aqui é um momento de todo mundo estar ciente do que acontece. E aí você define quanta energia você vai gastar para cada cliente, por causa disso daqui. E aí também analisar as referências, ou seja, o momento em que o gestor de marketing estrategista, o gestor de tráfego também, passa pelo briefing do cliente para que todos tenham total clareza das informações da situação atual do cliente. Então vamos lá. Primeiro, a gente define quais são os canais relevantes para aquele cliente. Como assim, Leão? O que acontece? Tem clientes que, por exemplo, advogado. Advogado tem advogado, principalmente tipo criminalista, é muito mais fácil você rodar no Google do que no Meta, no Instagram, no Facebook. Sabia? É mais. Como assim, Leão? Porque o resultado ele vem mais aqui do que aqui. Assim como existe casos de ter clientes que talvez o TikTok e o LinkedIn dá muito mais resultado do que aqui. E aí vai da tua experiência, da tua expertise saber disso. Ok? Tá bullet, mas então assim, é o momento que todo mundo vai discutir. Parei, esse anúncio aí, eu já vi tal pessoa falando, é melhor rodar aqui, é melhor rodar ali. E aqui, por exemplo, vem as referências que a gente analisa, tá? Então, por exemplo, ele manda as referências, a gente pega, o gestor é obrigado a pegar, por exemplo, os anúncios que os concorrentes estão rodando. Então, a gente vai olhar os concorrentes. Os perfis do Instagram aqui, os canais do YouTube, os conteúdos que cada um gera e as páginas que o pessoal, que os concorrentes têm. Então, a gente vai analisar de um por um para ver o que a gente pode pegar deles e trazer para o nosso cliente. A escolha de boas referências é exatamente importante para a qualidade do projeto. Então, preencha pelo menos 5 referências cada um dos tópicos acima citados. Então, por exemplo, o cliente botou algumas, mas a gente, como equipe, também já traz mais algumas aqui para poder melhorar e ter mais coisa aqui dentro. Ok? Para todo mundo estar ciente, principalmente o design. Opa, peraí, eu tenho essas referências aqui de criação de conteúdo. Pega design. Eu quero esse modelo aqui. E ele trabalha. E aí vem, por exemplo, aqui, ó. Qual o produto inicial? A gente trabalha para desenhar o funil pro produto, ok? E aí, implementação do comercial automatizado, beleza? Quais são as estratégias sugeridas? Vamos lá, tem a estratégia de sessão estratégica, ou seja, a gente roda um anúncio que vai para um formulário nativo, depois a qualificação no WhatsApp, para depois ir para a sessão estratégica e de lá faz a venda na reunião. Ou então a gente pode fazer basicamente aplicação direta, ads, formulativo, qualificação e tem a apresentação comercial, ou seja, a gente manda tipo um PDF para ele e ele de lá ele faz a decisão se compra ou não. Ou a gente pode simplesmente fazer uma venda direta, ou seja, o anúncio ele vai diretamente para uma página de vendas, depois vai para um checkout blindado que a gente pega os primeiros dados, depois vai para o checkout e compra final. E aí aqui nessa reunião a gente define o que vai acontecer. A gente define o que esse cliente, como é que vai ser esse cliente, tá? E aí vem a questão de ideias de conteúdo, exemplo baseado nisso. Como ativar o seu processo comercial? Mesmo falando que não existe gestão no Trello, por exemplo. Processo de automação no ClickUp, como a Nike se destacou no mercado. Modelo de organograma do Starbucks. Então a gente usa como conteúdo aqui. E aí os anúncios, orgânico com foto do setup falando sobre desorganização, print do home office do ClickUp mostrando o processo para escalar, criativos com cenários de caos falando sobre a empresa, sobre crescer e organização. E aqui eu tenho, por exemplo, palavras-chave. Eu posso pedir o prompt no GPT para criar. Me gere lista de palavras ultra específicas para segmentar o público XPTO, ou seja, boto o público aqui em uma campanha de rede social de pesquisa no Google. O objetivo é promover o produto ABC, incluindo termos que refletem a necessidade e interesse específica desse público, bem como frases que se alinham diretamente com as características e benefícios do produto. E aí ele me dá algumas: processo de vendas para agenda digital, automações comerciais de tráfego pago. Ok? E aí vem a questão de lista de interesse e segmentação, que eu já crio antes também de subir a campanha. Então, por exemplo, para esse cliente eu preciso do perfil de 90 dias, ou seja, engajamento, e eu preciso também de lookalike, que é público semelhante, de 1% dos compradores, tá? Lembra aquela questão da gente fazer 1%? Aqui. Quais são as ferramentas que a gente precisa usar para esse cliente? Então, por exemplo, gestão de leads, usa o ClickUp com ele. Gestão de WhatsApp pode ser o Boot Conversa. Integrações usa Make. Então, esse é o resumo da reunião interna que a gente faz com o time. No caso, você não tem ninguém no time? Ok, faça só você. Ponto. Ponto. Não espere ter pessoas para começar. Comece antes de ter. Ok? E aí, a gente vai passar para quarta reunião. Quarta reunião. 4.0. Reunião de entrega. Reunião de entrega,
Ou seja, aqui vai ser o momento que você, H2, vai entregar alguma coisa. Por exemplo, a estratégia pode ser o design também, tá? Então a gente vai até copiar aqui. E aí, aqui é como que vai funcionar a reunião de entrega para o cliente, tá? Então, a reunião de entrega, coloca aqui, nome do cliente, ok? E aí, deixa eu até fechar isso aqui. Qual o prazo dessa reunião, Aleão? O prazo dessa reunião, eu gosto de fazer em até, eu boto 5 a 7 dias depois da reunião interna. Por que, Alean? Porque depois da reunião interna, ainda vai ter mais uma reunião interna que é realmente de todo mundo se alinhar para a entrega do projeto. E aí, essa reunião entrega que a gente fez agora em cima, a gente define as estratégias do cliente, coisas, mas aí o gestor vai montar o funil, se qual é o funil realmente, o que tem que acontecer e tudo mais. Pode ser que você já consiga definir tudo lá dentro, perfeito, você consegue. Só que eu gosto de dar um prazo para você pesquisar, ver as outras pessoas, tudo mais. Aí sim você faz realmente a estratégia correta para o cliente para apresentar para ele. Então, 5 a 7 dias eu peço. Assim, dependendo do cliente, se for um cliente que a gente já roda, ok, a gente já consegue entregar em menos tempo porque já testou em outros clientes, entendeu? Então, assim, é isso. E aí vem o ponto que olha só, isso aqui é uma pergunta interessante que eu fiz na outra aula. Quem nunca ficou com vergonha de fazer a segunda cobrança do cliente porque ainda não executou nenhuma demanda? Entendeu? Como assim, Helena? Por exemplo, tem gente que demora tanto em entregar as coisas que chega o segundo mês e o cara vai fazer uma cobrança e não tem nada, não tem anúncio, não tem nada rodando. Então, assim como você, eu estaria me dizendo que nunca fiz isso. Inúmeras vezes eu e minha equipe deixamos as demandas de um novo cliente de lado e até mesmo esquecida. Só que agora eu tenho prazos para entregar isso. E às vezes acontece que essa estratégia demora tanto que o cliente nunca começa e passa vários dias e em vez dos 7 acontece que é 15 dias para poder entregar uma estratégia. E aí eu gosto de entregar o mais rápido possível para o cliente. Aqui é um prazo interessante, só que é o meu prazo. No seu caso, você pode entregar muito mais rápido. Você pode pular tudo isso aqui e entregar estratégia para ele. É você, mas eu estou dando o meu ensinamento e o que eu aprendi durante anos com isso daqui. Ok? E aqui, aí pergunta aqui, Léo, mas por que disso daqui, entendeu? Por que disso aqui? Ó, até porque aqui eu tenho uma colinha só para ajudar. Além de obrigar a equipe a produzir todas as primeiras demandas no prazo, essa reunião faz com que o cliente passe feedback mais preciso na call, o que pode te ajudar a longo prazo do projeto, tá? Como assim, Alean? Fiz um design, pô, ele gostou ou não? O que acontece? Gostou? Então vamos lá. Gostou? Pronto. Então a gente vai fazendo isso. E aqui é importante por isso, porque eu já começo a ouvir os feedbacks do cliente baseado no meu design, baseado em, por exemplo, uma página, baseado em alguma coisa. Então ele já começa a ouvir. Eu já começo a ouvir, na verdade, dele. E aí, principalmente porque é reunião, porque lá ele consegue passar mais feedback para mim, muito mais preciso. Ele consegue explicar o porquê daquilo, porquê que ele não gostou daquilo, porquê daquilo. Ele consegue explicar para mim aqui, ok? E aí, a mesma coisa também eu vou trazer para vocês um modelo de como é a reunião de entrega, tá? A reunião de entrega. E aí vem aqui o primeiro ponto. Eu apresento para ele o que a gente entregou, o que a gente deixou de entregar e o que aconteceu antes dessa reunião de entrega. Então vamos lá. Primeiro, qual a pauta da reunião? Apresentar a apresentação dos entregáveis do primeiro mês de plano, ou seja, o que a gente vai entregar no primeiro mês para o cliente, ok? E definição dos próximos passos e ativação das rotinas. Então, peraí, seguinte, a gente definiu aqui nesse primeiro mês todas as entregas que a gente vai fazer pro cliente, ou seja, o mês inteiro, ó, é o seguinte, vai entregar isso nesse prazo, isso nesse prazo, isso nesse prazo, isso nesse prazo, ok? O cliente está ciente do que aconteceu, do que vai acontecer, na verdade. E aí, por exemplo, eu mostro para ele o que aconteceu. É o seguinte, já aconteceu essa reunião, essa reunião, essa reunião e essa reunião, nesses prazos aqui. Eu deixo claro
E eu falo para ele que o primeiro processo o primeiro entregável que a gente faz na primeira semana é o processo de entrada dele, que é isso daqui. Então, opa, peraí, isso aqui é um entregável? É, porque quase nenhuma agência faz. E eu deixo claro isso para ele. Ok? E aí entra a questão também de quais são os materiais que a minha empresa está entregando para ele hoje para ele revisar. Então vamos lá. Identidade visual, por exemplo, papelaria, que seria mais voltado cartão, alguma coisa. Plano estratégico de tráfego, produção de 5 criativos para campanha de tráfego, produção de 20 posts, copies e artes para Instagram. Então aqui no caso não preciso fazer as artes, mas pelo menos a cópia eu já entrego para ele. 4 artes para destaque, no caso aqui, uma cópia para bio do Instagram, um toto, né, de perfil de Instagram, então seria basicamente aqui uma foto, então a gente organizaria a foto, qual foto que ele vai colocar, uma cópia para o site, landing page, fluxo de abordagem automática e reunião de entrega e ativação das rotinas, que aí vai acontecer, que é essa daqui a reunião, tá? Então eu mostro para ele o que eu entreguei. Se eu estou entregando estratégia de tráfego, eu destrincho a estratégia de tráfego para mostrar que eu já estou entregando muita coisa para ele entender, para ele já está me entregando. Isso que ele está fazendo já é entrega. Ele não vai me entregar depois que ele começar o ano, você está me entregando antes, tá? E aí a gente vem, por exemplo, aqui, ó, eu gosto de entregar uma consultoria, então a gente consegue fazer isso aqui, ó, por exemplo, vai ser uma consultoria de processos eu boto a pessoa para ele entender, e eu boto a data de quando vai acontecer, ok? E aí vem a questão dos próximos passos. Então, primeiro, agendar os posts. Já, ó, tá aprovado esse post, tá aprovado esse post, tá aprovado esse post, tá? Então pronto, vamos agendar para esse dia, para esse dia, para esse dia, para esse dia. E aí a gente ativa a campanha de tráfego, tá? Ativa a campanha de tráfego para ele, para começar a receber leads. E também inicia o relatório inicia o envio de relatórios semanais, depois de uma semana que a campanha está rodando, e aí a gente vai começar as reuniões de check-in, que é a última reunião importante. E aí, quais são os deveres da agência? Quais são? Então aqui eu já chego e também já deixo nessa reunião sempre quais são os deveres de cada um, ok? Então o dever da agência é, próxima segunda-feira, por exemplo, se for meio de semana, começar as postagens que ele aprovou. Ativar as campanhas em até um dia útil e marcar o próximo check-in semanal, que é até 5 dias úteis, tá? Do dia que eu começo a campanha. Então eu faço isso daqui. Se eu estou começando na segunda, vai ser 5 dias úteis, ou seja, não vai ser pode ser na sexta ou pode ser na próxima segunda, ok? E o cliente precisa me apresentar qual é o processo comercial dele. Apresentar, na verdade, foi mal. O cliente precisa apresentar o processo comercial que a gente desenhou, no caso aqui em cima, para a equipe dele seguir. Ok? E aí vem a questão de abrir para o cliente. Então, qual é a copy? Qual a observação que você tem na copy, no design, no tráfego, na web, na automação? Então, o cliente traz o feedback de, por exemplo, essa copy eu achei muito boa, eu não gostei e tal. Então, aí entra o processo de refazer e tal, entendeu? Tudo isso aqui. E aí, essa é a reunião de entrega. E aí a gente começa com a quinta reunião. 5.0. Check-in. Check-in. Aí eu coloco aqui nome do cliente. Então aqui, o que acontece? É a reunião que vai acontecer toda semana para o cliente, tá? Então toda semana essa reunião vai acontecer com o cliente. E aqui também é outra reunião importante que vocês precisam ter, tá? Ó, check-in, aí nome do cliente. E por que essa reunião? Então vamos lá, vou trazer aqui, já tá mais resumidinho para vocês. Por que essa reunião? Essa reunião semanal ou a cada 15 dias, dependendo do produto e do cliente, entre o gestor de tráfego, não é o dono da empresa, e o cliente com o objetivo de apresentar os resultados que geramos para o cliente. Ou seja, toda semana eu estou lá dizendo o seguinte, eu fiz isso, isso e isso, geramos isso daqui para você. Certo? Segunda-feira, o comercial passa, por exemplo, o relatório antes da reunião, por exemplo. Vendemos 10 mil, por exemplo. Aí eu coloco lá e apresento para o cliente aqui. Ok? E aí... Então, aqui o que aconteceu? Por que dessa reunião? Essa reunião se iniciou quando vamos botar aqui, quando percebemos a empresa que os clientes têm um nível de consciência muito baixo. Como assim o nível de consciência? Eles entendem muito pouco. E só enviar relatórios no grupo do WhatsApp, ou seja, só aqueles relatórios básicos, não estavam sendo necessários para mostrar
o nosso valor como empresa. Então ativamos as rotinas de check-in por esse motivo. Então toda segunda-feira eu faço uma reunião já no horário específico para ele também se programar, para eu mostrar o que eu estou entregando, tá? Para ele, por exemplo, eu posso mostrar só o relatório no grupo do WhatsApp? Posso, perfeito, perfeito. Só que aí, e o meu valor da minha empresa? O que, que eu estou fazendo por trás que o cliente não está vendo? Às vezes acontece muita coisa no por trás que o cliente não vê. Ele não está vendo. E aí ele acha que não está acontecendo nada, nada, nada. Ele fica, meu Deus, o que está acontecendo? Nada. Só que você está por trás trabalhando. E o cliente acha que não está tendo nada. E aí entra essa reunião de check-in aqui para isso. Porque aumenta o seu valor como empresa mostrando para ele o que está sendo feito. Por mais que ele olhe e não veja nada. Ok? E, por exemplo, aqui é uma reunião de 15 a 30 minutos. Não é aquela reunião demorada. Não é uma reunião demorada. E que nos ajuda muito. Que nos ajuda muito mais do que só mostrar resultados. Ok? Ok? Isso aqui é importante. Só mostrar resultado, às vezes quando a gente olha lá, ele nem olha no grupo do WhatsApp. O que acontece muito é isso, ele nem olha. Ele só vai olhar no grupo do WhatsApp quando vê que não está dando resultado. Ok? E aqui, um exemplo, continuando aqui. Algumas exceções. Percebemos que essa é uma reunião poderosa para elevar o nível de consciência do cliente, ok? Por quê? Porque o cliente precisa estar consciente que ele pagou está sendo executado, ok? E aí, um exemplo aqui, ó. Hoje continuamos apresentando as campanhas, ok? Mas o principal objetivo hoje se trata de aumentar o nível de consciência do cliente. Por conta dessa rotina, tivemos clientes que investiam R$ 1.000 em tráfego e hoje investem R$ 10.000. Porque ele estava vendo, estava aumentando a consciência dele. Então a consciência dele aumentou que eu mostrei para ele que, beleza, entra aquela questão da calculadora. Cadê aqui? Cloud, digital, calculadora. E entra a questão de, olha só, tô te apresentando isso aqui. Tu tá vendo? Então vamos lá, digamos que você está investindo R$ 1.000, então aquela mesma coisa que eu apresentei para vocês. Eu mostro para ele aqui na cara, é o seguinte, cara, se tu melhorar o teu comercial aqui, olha só o que vai acontecer no teu faturamento. E eu deixo claro, então eu aumento a consciência, o meu cliente está muito mais consciente que ele precisa investir mais para poder ter mais resultado. Mas aqui eu tenho dados para mostrar e eu deixo ele mais consciente, ok? Então, por isso é importante isso aqui. Por exemplo, hoje, ó, a gente usa muito mais o ClickUp. Então, além disso, inúmeros clientes mudam para o nosso plano mais caro, simplesmente porque nessas reuniões mostramos que eles convertiam muito mais leads se tivesse um processo comercial no ClickUp, que é o sistema que a gente usa hoje. Mas a gente mostra também na calculadora para ele, se ele não quiser usar o ClickUp. E a gente mostra que se ele melhorar aqui, se ele melhorar, por exemplo, aqui, aqui e aqui, ele vai ter muito mais faturamento. Muito mais faturamento. Por quê? Por causa disso. E aí entra essa questão. Porque, por exemplo, eu posso vender um processo comercial para ele, uma implementação de processo comercial por 3, 4, 5, 6 mil reais. Aqui. É isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Então, por isso a importância dessa reunião. Muita gente acha que não, mas é importante. E aí, eu vou trazer aqui a ata, o template da ata para vocês. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. É uma coisa simples, é um check-in de 15 minutos e a gente começa com isso daqui. Primeiro, deixa eu só arrumar aqui, que a gente usa no ClickUp e não tem isso daqui. Mas primeiro, o que a gente faz? Quem são os participantes dessa reunião? Então, a Leão e tal pessoa. Então, a Leão, Igor, cliente, que é o comercial aqui. Quais são as pautas dessa reunião aqui? Então, pronto, seguinte, a gente vai mostrar os andamentos da campanha, como está, mostrar na tela. Envio dos criativos em vídeo, ou seja, aqui a gente coloca as pautas que aconteceu na reunião. Então, o cliente precisa me enviar. E possibilidade de alterar o nicho road familiar para dieta imobiliária, caso seja necessário, basicamente na questão de quê? Questão de uma mudança questão do nicho do cliente, que aqui é um advogado. E aqui também tem a questão de, por exemplo,
um CRM do cliente que precisa implementar. Então vamos lá, pontos discutidos. Aí a gente destrincha aqui, mostra para ele e vai escrevendo aqui, ok? Então, por exemplo, qual o andamento da campanha, Leandro? Tá aqui, foi apresentada a visão geral do progresso dessa campanha e constou-se que os primeiros testes estão dando o resultado esperado, mas pode ser melhorados com novas otimizações. Aí vamos lá, decidimos que serão realizados os ajustes necessários para alcançar nosso objetivo. Dentre essas ações, decidimos alterar a faixa etária do público-alvo, focamos em pessoas a partir de 28 anos e também modificamos o objetivo da campanha, passando a direcionar para o WhatsApp e Instagram, porque a gente estava com o formulário normal, tá? O cliente foi notificado que, se necessário, podemos realocar a verba do tráfego de acordo com o andamento da campanha, aumentando o investimento em Google Ads em detrimento do Meta Ads. E aí, envio dos criativos em vídeo. Foi informado que o cliente estava gravando os últimos criativos e ficou de enviá-los assim que possível, aguardando o recebimento dos clientes para incorporá-las às campanhas de acordo com a estratégia definida. Possibilidade de alterar o nicho de CRM. O cliente não considera prioritária a implementação de um fluxo automático de CRM para hold familiar. No entanto, reconhecemos que essa pode ser uma consideração válida para o público de direito imobiliário. Avaliamos a possibilidade de adotar essa abordagem para esse segmento. Então aqui a gente vai, na reunião, por exemplo, eu não mostro essa tela para o cliente, tá? Mas eu vou escrevendo aqui como se fosse uma ata para ouvir dele, tá? E quais são os próximos passos? Ó, a gente decidiu que iniciar imediatamente o processo de otimização de campanhas existentes com foco na faixa etária a partir de 28 anos. Envolve revisar as palavras-chave, copy, tal, e garantir que as campanhas estejam devidamente direcionadas para o WhatsApp e Instagram conforme decidido em reunião. Aí a gente vem para quê? Providências. O que deve ser providenciado pelo responsável escrito abaixo. A agência. Agendamento de reunião de check-in recorrente, ou seja, recorrente que tem que ser toda segunda, e envio do convite na agenda para o cliente. Envio da data de reunião e link de gravação, que é essa daqui, e envio do relatório no grupo do WhatsApp semanal. E o que o cliente tem que me dar? Vídeos para criativos. E qual a finalização? Abrir para perguntas dos clientes e conferir se ele entendeu tudo. Então aqui é um roteiro e basicamente eu mando essa ata para o cliente. Então aqui vem o quê? Qual o anexo? A gravação que eu gravei no Google Drive. Eu anexo aqui o link e mando essa ata para ele. Qual o relatório semanal em PDF? Tá? Eu posso colocar aqui em PDF, eu posso colocar um relatório básico mesmo, de texto aqui. E eu mando isso aqui para o cliente. Toda segunda-feira, por exemplo. Tá? E aí a gente volta agora só para um resumo geral. De, por exemplo, você pergunta para mim, Leandro, mas realmente eu preciso implementar isso? Cara, se você quer ter uma empresa a longo prazo, crescer, você precisa. Isso aqui foi todos os anos que eu passei como agência, e não só na minha, em outras que eu trabalhei também. Para você entender que isso aqui é importante até para aumentar a sua organização interna e também aumentar a concepção do cliente em cima de você, que você realmente está cobrando aquele valor porque você é diferenciado. E só isso daqui vai mostrar que você é diferenciado. Só isso aqui. Muitos não entendem, muito acham que é besteira, mas só isso aqui que eu apresentei para vocês com esses modelos que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Só isso aqui, cara, vai salvar a vida de vocês, cara. Organizem, trabalhem com algo profissional, não trabalhem com algo simples. Mostre que vocês são profissionais, que vocês têm processos dentro da empresa de vocês. E uma aula longa? Cara, é uma aula longa, mas o intuito aqui é eu ensinar vocês e vocês entenderem tudo. Ok? Vocês precisam entender. Não é só vocês fazerem de qualquer jeito e achar que vai chegar e vai entregar um serviço de qualquer jeito. Então muita gente acha que ela vai chegar e vai entregar de qualquer jeito, ponto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Você precisa demonstrar para o cliente que você trabalha grande, que você é grande. Entendeu? Você é grande, você não é uma pessoa, um moleque, vamos falar assim. Então o cliente precisa entender isso. E como que você demonstra isso para o cliente? Isso daqui. Com isso daqui. Entendeu? Então isso aqui é para transformar o negócio de vocês. Simples. 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 Ok? Então, assim, esse aqui é o resumo de todas as reuniões. O link vai estar aqui embaixo para você revisar tudo isso daqui e também ter tudo isso daqui na mão de vocês, ok? Então, basicamente, essa é uma aula muito importante, que é as 5 reuniões que são mais importantes para a sua empresa, ok? Isso aqui está principalmente na questão de como vender o serviço, porque para você vender, você precisa implementar isso para poder aumentar o valor do produto, ok?